Hoje nós teremos como tema para a nossa reflexão, ante a bênção do corpo. Essa lição também, como sempre, nós estamos dando continuidade ao estudo deste livro, né? Ceifa de Luz, e a lição 33 deste livro, ante a bênção do corpo. O livro. Emmanuel, quando ele desenvolve as suas reflexões em toda a literatura que nós conhecemos, ele sempre retira um trechinho, um versículo de uma passagem evangélica ou das cartas de Paulo, não é? E no caso desta lição de hoje, é esta passagem bastante conhecida já, que Paulo sempre diz que nós temos a presença de Cristo em nossa intimidade. Então, nessa passagem aqui, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, 27, Paulo diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo. Em cima desse versículo, Emmanuel vai desenvolver para nós o estudo desta noite. Vamos analisar isso daqui. Ora, vós sois o corpo de Cristo. O Espiritismo nos ensina que o Espírito, todos nós somos Espíritos. O Espírito não pode habitar dois corpos ao mesmo tempo. Não é? E nem trocar de corpos, né? Nem um espírito habitar o corpo do outro e o outro tomar posse do corpo do outro, como muita gente pode acreditar em possessões demoníacas, que um espírito toma o corpo do outro. Então isso o Espiritismo nos deixa bastante claro que isso é impossível. Então vamos pelo raciocínio lógico. Quando Paulo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, muita gente está pensando que nós somos o corpo do homem Jesus. Não é? Vamos pelo raciocínio lógico. E como nós também já temos ciência disto, de que as cartas de Paulo foram escritas antes da existência dos evangelhos que nós conhecemos, e que o próprio Paulo não conviveu fisicamente com o homem Jesus, então, como é que fica? Vós sois o corpo de Cristo. A gente sabe que Paulo era gnóstico. Ele ensinava que esse Cristo é aquele Cristo íntimo, interior, que toda a humanidade tem, não é? Então, a gente tem que entender que nós somos, quando ele diz, vós sois o corpo de Cristo, ele está dizendo que nós somos o habitáculo, esse corpo físico nosso, é um habitáculo da centelha divina, chamada Cristo, ou como os gregos diziam, Christos. Todos nós temos essa centelha divina, que é aquilo que Jesus se referia quando ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Então todos nós temos, em forma de chama, de potencialidade, para ser desenvolvida tal qual o homem Jesus também desenvolveu. Não é? Como o homem Jesus dizia, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço, e até muito mais. Recomendando para todos nós que nós temos essa chama divina dentro de nós. Então, Paulo já dizia isso também, não é? Ele sempre fala em várias passagens das suas cartas, né? Já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, quando a pessoa desperta para essa realidade, que ele tem o Cristo interno dentro de si, que é essa possibilidade, essa potência que ele tem para ser trabalhada e desenvolvida, então nós entendemos o que quer dizer esta passagem. Então, ao dizer isto, nós espíritas sempre repetimos isso aqui, que nós, essencialmente falando, somos o espírito. Nós não somos o corpo. Nós estamos temporariamente no corpo. Então, o que é o corpo? O corpo é a ferramenta de trabalho do espírito. Então, Emmanuel continua dizendo assim, aliás, ele inicia dizendo assim, a pretexto de atingir a virtude,
não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. A gente tem conhecimento disso, que ao longo da história da humanidade, muitos espíritos, a pretexto de se santificarem, se retiraram do mundo, da luta do mundo. São os chamados ascetas, os beatos, aquelas pessoas que se retiram da luta do mundo, da convivência humana, se retiram para os lugares ermos, não é? Os monastérios, os lugares longe da convivência humana, a pretexto de se santificarem, a pretexto de não se imiscuírem com as mazelas humanas. Não é? Isso é um extremo, não é? Huberto Roden fala muito disso aí, os extremistas, né, que caem para o lado são os chamados ascetas, né? Então, quando Emmanuel nos diz aqui, a pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo físico, porque esses podem pensar que o corpo físico é dado às paixões humanas, às paixões terrenas. Então, se afastam da convivência humana a pretexto de santificarem. O veículo orgânico, que é o nosso corpo físico, pela reencarnação nós adquirimos esse corpo físico temporariamente para que nós possamos, no mundo material, nós possamos exercitar a nossa inteligência, desenvolver os nossos valores éticos e morais, não é? Nos congregarmos na família com outros espíritos. As nossas famílias são espíritos que têm compromissos conosco de caminhadas, não é? De longas caminhadas. Os espíritos que hoje convivem conosco dentro dos nossos lares, os cônjuges, os filhos, os parentes mais próximos, aqueles que estão agregados e convivendo diuturnamente, lógico, cada um tem uma cabeça, né? Cada um tem um grau de desenvolvimento, cada um tem um pensamento. Então existem muitos conflitos, né? Muitas desavenças, maneiras de se pensar diferentes, mas justamente está ali a possibilidade de nós aprendermos a conviver uns com os outros, aprendermos a lei da tolerância, da fraternidade, do perdão, a lei do desenvolvimento da paciência, da tolerância, da renúncia, da persistência, da indulgência. Tem tantos valores que nós devemos conquistar, porque isso é um trabalho árduo de todos nós, conquistarmos esses valores. Então, estar na reencarnação, no corpo físico e no seio da família consanguínea e também da família social onde nós convivemos, é a possibilidade que o espírito tem de exercitar os valores, aprender os valores, corrigir imperfeições, corrigir escolhas equivocadas do passado. Então, é uma máquina preciosa o nosso corpo físico, pela qual nós devemos zelar, cuidar. E aí, na sequência, Emmanuel está nos dizendo, ele cita aqui três ou quatro situações aqui, em que nós malbaratamos o nosso corpo físico. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora, Emmanuel está dizendo. Há quem condena o corpo físico à ferrugem destruidora. Ele está comparando aqui, são os irmãos que deixam vencer pelas teias da inércia e pelo bolor do desânimo. Então, quantos espíritos estão encarnados na Terra, no corpo físico, com uma oportunidade de evolução e caem no desânimo, na inércia, como diz o Boberg, no dolce far niente, não quero fazer nada. São espíritos que estão dormindo conscientemente. A respeito disso, Jesus dizia, né? Ide e ressuscitai os mortos. É uma frase simbólica, uma simbologia, né?
ide e ressuscitai os mortos. É claro que ninguém ressuscita um corpo defunto, não é? Que já morreu. Mas aqui significa o seguinte: você ajudar as pessoas que estão dormindo consciencialmente a respeito do que é a vida. Quanta gente, cada um de nós aí conhecemos pessoas na vida que não querem fazer nada, não é? Vivem assim, sem buscar, sem querer conquistar, sem ter aquele ânimo, aquela vontade de se iluminar, de conhecer, de progredir. Então há espíritos indolentes, porque estão dormindo em consciência, não apreenderam ainda. Por quê? O que significa a nossa vida aqui estar na Terra? Não é? Não fazem as perguntas para dentro de si mesmo: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? As pessoas não fazem esses questionamentos dentro de si próprio. O Espiritismo dá as ferramentas explicando isso. Por quê? Então é a mesma coisa, por exemplo, o que um agricultor que deixa a enxada dele pendurada lá, não vai trabalhar, a enxada dele enferruja, não é? Um pedreiro que não usa a sua colher de pedreiro, ela vai enferrujar, não é? Um veículo que você não usa enferruja e trava tudo. E nós, o nosso corpo físico, se nós não exercitarmos o nosso corpo físico e a mente, principalmente a mente, porque é a mente que comanda o corpo, se nós não exercitarmos a nossa mente buscando conhecimentos elevados, valores, a gente vai atrofiar a nossa mente por falta de uso. E, consequentemente, a mente estando preguiçosa, o nosso corpo vai acompanhar. Tudo que se passa na nossa mente se reflete no nosso corpo físico. Então, a nossa mente é o nosso pensar é do espírito, é a consciência de si próprio. Então, se a gente não buscar exercitar a nossa mente, a nossa consciência, a gente também vai enferrujar o corpo físico por falta de uso. Mas também aqueles que relegam o corpo à perturbação e à desordem, está dizendo Emmanuel, que são os companheiros que preferem o desequilíbrio, a intemperança, não é? Para conselheiros de cada dia. Então, pessoas que estão assim, vamos dizer assim, o linguajar popular, pessoas que são assim, estupicurdo, pessoas que dizem assim: eu não levo desaforo para casa, e que explodem, e brigam, e se alteram, e discutem, não é? E acaba isso aí extravasando até para a criminalidade, quando as pessoas não têm equilíbrio emocional. Então isso também afeta o próprio corpo físico, a intemperança, né? A falta de perdão, de compreensão, onde daí nós desenvolvemos sim os antagonismos, as brigas, as discussões, e que isso vai redundar em ódios, não é? E o pior, como nós somos espíritos eternos e nós vamos desencarnar, nós levamos essas desavenças, esses ódios, essas mágoas, ressentimentos, a gente leva isso, porque isso permanece no espírito, na intimidade da consciência, do sentimento, e a gente leva isso para a espiritualidade ao desencarnar. Daí porque nós somos os responsáveis para construirmos o nosso céu, entre aspas, né? Ou o nosso inferno, também entre aspas, porque são simbologias, né? Céu e inferno não é igualzinho as igrejas pregam, que é um julgamento que vai haver para depois da morte. Não é. Céu e inferno é uma situação que nós construímos dia após dia. Estejamos nós aqui encarnados ou depois desencarnados, é uma questão do dia a dia nosso, né? É uma questão que está relacionada à nossa vivência, à nossa atitude na vida. A gente constrói o nosso céu e o nosso inferno. E o que diga-se de passagem, é tudo relativo também. A gente também não vai falar assim: eu estou no céu, cheguei no ápice da minha felicidade. Não existe isso. Porque a felicidade não é uma chegada. A felicidade é uma jornada, é uma caminhada consciente, que eu estou buscando o melhor a cada dia, não é?
Mas, como dizia Chico Xavier, numa frase célebre de Chico Xavier, tudo passa. Passam os momentos infelizes, mas também passam os momentos de alegria. Porque hoje nós estamos felizes, está tudo bem, daqui a pouco acontece alguma coisa que nos entristece, que nos traz dor, dificuldades. Isso é próprio da nossa caminhada evolutiva. Mas tudo passa, tudo é relativo, tudo é mutável, mas tudo está sujeito ao progresso. E o que é melhor de tudo isso aí? O aprendizado das lições. Estejamos nós numa situação feliz ou infeliz, de qualquer forma nós estamos aprendendo experiências. Estamos usando o corpo físico para aprendermos, para exercitarmos na vida. Observamos, continua Emmanuel nos dizendo, observamos frequentemente as pessoas que arrojam as possibilidades ao fogo devorador. Porque ao reencarnarmos, nós temos amplas possibilidades de progredirmos. Nós temos livre-arbítrio, a liberdade de escolhermos os caminhos que queremos para progredir. Mas às vezes, nós escolhemos vias tortas, caminhos equivocados na vida. Não é? Então, muitas vezes, a gente se deixa entregar a paixões furiosas, paixões desequilibrantes, não é? Que devastam a nossa mente, desequilibram a nossa mente. A gente vê isso, no cotidiano da vida humana, pessoas que vivem furiosas paixões, desequilíbrios, e que isso faz com que a pessoa tenha uma mente enfermiça. Anotamos ainda, continua Emmanuel, nos dizendo, aqueles que cedem a direção de si próprio a malfeitores confessos. Isso acontece muito quando nós somos não temos ainda o autodomínio. Nós não somos senhores de si próprio, nós não temos essa força ainda, essa formação que nos dá a condição de gerenciarmos a nossa própria vida. E às vezes então a gente passa a ser, vamos usar outro termo popular aqui, passa a ser Maria vai com as outras. A gente passa a ser rebanho, a gente passa a ser pilotado, direcionado por outras mentes que dirigem a nossa vida. Então ele está dizendo aqui, temos nessa imagem, diz Emmanuel, aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Só para citar um exemplo comum que todos nós vemos nos noticiários de televisão, de jornais, né? A gente vê muito isso, principalmente no tráfico de drogas. Existe muito isso aqui, aqueles que são empreiteiros, então são aqueles que estão lá no topo da cadeia e tem toda aquele rebanho dependente daquele que manda, não é? E aí daquele que não cumprir as ordens. Então, são pessoas que ainda têm a fragilidade espiritual e cedem a sua autonomia a outros, não é? Então, é aquele que Emmanuel está dizendo aqui, cede o seu corpo físico para que outro comande o seu corpo para a delinquência, para as coisas que não produzem nada, que não constroem, não é? A gente se deixa levar de roldão por mentes desequilibradas também, porque as pessoas ainda não desenvolveram o domínio de si próprio. Aí Emmanuel diz para nós, preserva o teu corpo a afeição de trabalhador responsável e consciente, e protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Repetindo o que nós dissemos antes, não é? Todo profissional usa ferramentas, seja de vários tipos de ferramenta. Imagina se o profissional não cuidar de suas ferramentas, como é que ele vai trabalhar? Não é? Como é que ele vai trabalhar? Então,
Então, nós temos o corpo físico como a nossa ferramenta de trabalho. Eu digo assim, é como se fosse um laboratório de experiências do Espírito. Não é? É a oficina de trabalho do Espírito. Então, é o corpo físico. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Porque nós temos excessos para todos os lados. Se nós temos um excesso de preguiça, outros têm excesso de excitação. Não é? Aquelas pessoas que gostam de agitação, e são aquelas que são extremamente acomodadas, são aqueles espíritos que são imprudentes na vida, cometem muitas imprudências na vida, e acabam acidentando o próprio corpo físico na vida. E aí, quantas vezes a gente diz assim, diante de um acidente que aconteceu por imprudência, por não cuidar, a gente diz, a vontade de Deus, chegou a hora dele, Deus levou, que Deus o tenha. Não é isso que nós dizemos quando acontecem essas coisas tristes que acontecem, os acidentes que acontecem, principalmente com jovens, porque muitas vezes o jovem é imprudente, ele é afoito, ele quer se mostrar, ele quer fazer, e às vezes acontecem coisas tristes, né? Acidentes tristes que nós ficamos a ver, e aí a gente diz que é tudo vontade de Deus, chegou a hora, Deus levou, que Deus o tenha, mas não é bem isso, não é bem isso, nós estamos na vida com liberdade para fazermos o que queremos, não é? Agora, como o Espírito não morre, o Espírito continua, certamente o Espírito vai repensar a sua vida ao desencarnarmos nessas condições. O Espírito vai repensar, né? E vai ter as oportunidades seguidas para refazermos os caminhos errados. E o que é mais importante, que a gente sempre fala aqui, nunca haverá punição da lei de Deus, né? A palavra pecado é uma palavra que o Espiritismo aboliu. Isso não existe, essa palavra pecado, no vocabulário espírita. E muito menos punição. Então Deus não vai castigar e nem premiar. Aquilo que nós chamamos de Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, vai nos dar a possibilidade infinita de você errar quantas vezes você quiser. E tentar acertar quantas vezes você quiser. Então, nós ocupamos corpos, mas não somos o corpo. O Espírito entra e sai nos corpos através dos milênios, como nós trocamos as nossas roupas. Aí, então, nós temos que, essa possibilidade de evoluir. Então, cabe a cada um de nós acelerarmos o nosso processo de progresso, de evolução, ou retardarmos esse processo, cabe a nós, né? A vontade é nossa. Se nós quisermos encurtar, né, a caminhada, buscando progredir, acelerar o nosso progresso, conquistar os valores, as experiências, é nosso mérito pessoal, não é? Deus não vai dar um jeitinho para você passar na frente, é você que tem que conquistar por méritos próprios. Agora, se nós formos indolentes, se nós estivermos dormindo em consciência a respeito da vida, não tem castigo nenhum, só tem atraso. Nós vamos nos atrasar a caminhada nossa evolutiva, não é? Então, nós temos que bendizer o templo e de recursos físicos que nós temos. Por isso que quando Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo, ele está dizendo que você não é o corpo do homem Jesus, porque Jesus também tinha o Cristo dele, nós temos o nosso. Então nós somos o corpo onde está ali a presença divina em nossas consciências. Então nós temos que trabalhar, porque se nós não trabalharmos, essa presença divina, ela estará inerte dentro de nós. Aquilo que você chama de Deus, de reino dos céus, é uma possibilidade que você tem que acionar. Se a gente não acionar essa possibilidade em nós, fica parado. A gente sempre usa aqui a analogia do nosso carro, né?
a gente abastece o carro, está lá, mas se a gente não entrar no carro, dar a partida e manobrar ele, dirigir, ele não sai do lugar. Ele tem todas as possibilidades para andar, mas se a gente não pilotar ele não anda. É a mesma coisa, nós estamos no corpo físico, temos a possibilidade, o universo nos dá todas as possibilidades. Agora, se você não se esforça, não vai, fica tudo parado, né? Deus é solidário conosco. Se eu vou, ele me acompanha, como diz o Goberg, né? As leis naturais, elas estão conosco. Como é que elas... As leis naturais... sim. Então, as leis naturais não mudam. Nós é que temos que nos adequarmos à lei do universo. Não é? Então, que esta mensagem nos dê esse alento, não é? essa ajuda de sabermos que nós somos, esse corpo físico que nós temos, é o receptáculo, vamos dizer assim, das leis naturais, das possibilidades. Em outra situação, em outra carta de Paulo, ele mesmo diz, né, que nós temos esse tesouro em vasos de barro, algo parecido com isso, né, que ele diz. Temos esse tesouro em vasos de barro. Então ele compara o nosso corpo físico com um vaso de barro, e esse tesouro está em nós, que é a essência divina em nós, não é? Então essa reflexão da noite fica para todos nós, né, para a gente ter esse incentivo, né, para que a gente possa acelerar o nosso processo evolutivo cada vez mais, né? Paz a todos.